Se nós chamamos Adão de o pai da humanidade, então poderíamos dizer o mesmo a ele. DPDC, Deus Pai do Cosmos, usando o poder da criação ao seu bel prazer, retornando qualquer coisa que não agrade ao vácuo, realmente o rei dos deuses. Eras atrás, ele acabou com a Titan Numáquia, para decidir quem eram os deuses mais poderosos. Com a má fama de ter cometido patricídio, este velhote partiu para a batalha. Um deus verdadeiro entre os deuses, seu nome é Zeus. Essa é a apresentação de um dos deuses mais populares de Record of Ragnarok. E o deus, ou um dos deuses mais poderoso do universo. Muito se diz sobre o seu poder, com muitos o vangloriando pelos seus feitos, ao mesmo tempo que existe quem o subestima e odeia sua colocação entre os demais. Mas um fato que é imprescindível sobre ele é que ele é o deus de mais alto nível hierárquico, e governando sobre deuses supremos. O vídeo de hoje é uma tentativa de tentar descobrir o real poder dos Zeus, de suas habilidades e seus status físicos. Mas antes de começar de fato, peço que se inscrevem e deixem nos comentários a opinião de você sobre o nível de poder dos Zeus, quem ele venceria e contra quem ele teria desvantagem. Agora vamos para o primeiro tópico. Por ser um lutador corpo a corpo que valoriza a violência e brutalidade em combates, Zeus é um personagem que se destaca bastante nesse quesito, tendo grandes feitos destrutivos causados por sua imensa força. Vamos relembrar esses feitos? Ele já destruiu a área latrina ventilada melhorada dos deuses, no final da sexta rodada, apenas pressionando sua mão para baixo e aumentando a musculatura do seu braço. Zeus também foi capaz de destruir o pátio dos deuses apenas dando um soco no chão para apartar uma briga do Bura e do Loki. Grandes feitos de força, não? Porém, quando olhamos para outros lutadores focados nesse aspecto, vemos que Zeus não podemos ser dito nem como um dos 5 mais fortes, e vou explicar. Em primeiro colocado nesse aspecto temos Thor, um deus cuja força é tamanha que é capaz de destruir a arma mais forte dos céus com suas mãos. Apesar dos grandes feitos destrutivos, Zeus não possui nenhum feito de força que se iguala a isso. Raiden Tamimon, outro lutador focado em força, tem a crença de ser o humano fisicamente mais forte devido aos seus músculos, ditos como os músculos mais forte de toda a humanidade. Nós vimos na prática que até mesmo Adão foi capaz de se igualar e superar os Zeus no quesito força. Então, o quão medíocre os Zeus podemos ser quando comparado com alguém ainda mais forte que aquele que fez ele voar com um chute? Outros personagens não menos importantes que merecem menção é Shiva e Hércules. Shiva foi capaz de jogar o Raiden para longe com seus socos. Após uma explosão de fúria, nem mesmo em posição defensiva Raiden conseguia se manter no lugar diante uma chuva de socos de 4 braços, roxo furioso, enquanto Zeus com seus ataques mais poderosos sequer tirava o Adão do lugar. Agora vamos falar do Hércules, o deus da fortitude. Outro monstro em força física, foi capaz de destruir, na sua forma final, o solo da arena com apenas um golpe. Vamos usar o bom senso aqui. Destruir uma construção sustentada por inúmeras colunas não é comparável a destruir um solo compacto de material divino. E ademais Leônidas também possui esse mesmo feito de Hércules. Partindo para o próximo tópico temos explicando de forma resumida, potência de ataque é um termo usado para designar o dano que um personagem pode causar com um golpe. Como vimos antes, a força que Zeus desfere em seus ataques coloca ele no mínimo entre o top 10 personagens mais fortes fisicamente da obra. Mas quanto dano ele consegue causar nesses ataques? Vamos relembrar seus feitos? Para começar, os Jab Meteoros dos Zeus, que são seus ataques iniciais, e portanto mais fracos, não possuem nenhum feito de AP. A coisa muda de verdade quando Zeus utiliza o chute machado pela primeira vez e vemos a destruição que tal ataque pode causar.
com Ares ressaltando que tal ataque poderia até mesmo arrancar as pernas do Adão, sem sombra de dúvidas deixando claro que personagens menos resistentes que o Adão sofreriam com esse destino, se fossem acertados em cheio. E agora vamos falar do golpe mais poderoso dos Zeus na sua forma musculosa, o punho que ultrapassa o tempo, que apesar de ser o golpe mais forte dos Zeus, nessa forma ele também não apresenta nenhum feito, porém por ser considerado o seu golpe mais forte nesse estado ele deve ser escalado acima dos demais. Para finalizar temos a verdadeira direita dos deuses. Ao comprimir toda sua força em um ataque dispara-lo com sua velocidade máxima. Zeus simplesmente cria um ataque mortal, porém, não se deixem enganar por essa descrição, pois é dito que esses ataques eram inevitavelmente mortais para Adão e momentos após ele recebe esses golpes em cheio no rosto e permanece vivo. Não só isso como outros personagens na obra também possuem essa mesma menção como Thor com seu Geirrod e Hands. O que muda aqui é a forma em que essas falas são ditas, dando brecha para inúmeras outras interpretações, pois uma página antes tal ataque dos Zeus chama de The Ultimate Strike, sem esclarecer se esse golpe é o mais forte dos Zeus ou o mais forte do verso. Porém, dados os fatos de que Zeus foi incapaz de finalizar o Adão ou causar ferimentos mortais nele, enquanto lutadores como Shiva estavam destruindo os corpos de personagens mais duráveis que o Adão, Hands que destruiu uma arma divina poderosa focada em defesa, Bura com a arma divina suprema que foi capaz de partir Rajun ao meio com um só golpe, ou o próprio Raiden que assim como Zeus condensa toda a sua força em sua palma para lançar um ataque extremamente poderoso. Eu não posso afirmar que Zeus possuía os ataques mais fortes do verso, porém inegavelmente esses golpes dele devem receber uma colocação alta em ranking de AP, lembrando que somente destruir a arena não pode ser levado como um feito absurdo de AP, já que inúmeros personagens possuem vias para serem mais duráveis que o próprio solo da arena, tirando um ou outro. Agora, próximo tópico. Agora falando sobre os hacks e habilidades dos Zeus. Nós temos como hacks, manipulação corporal, uma habilidade característica da maioria dos gregos, que consistente em aumentar a musculatura de seus corpos aumentando seus status físicos consequentemente. Essa habilidade dos Zeus também pode ser vista na sua transformação na forma Adamas. Manipulação temporal, visto no golpe secreto do Zeus o punho, que ultrapassa o tempo. Mimetismo limitado, onde é dito que após tomar o ataque de seu pai, Zeus gravou ele em seu corpo nomeando a sua vontade. E assim surgiu o punho que ultrapassa o tempo. Zeus também conta com manipulação do medo, onde na sua forma final, ele causa medo instintivo em mortais e seres divinos menos poderosos, aparentemente não afetando deuses poderosos. Vida eterna, assim como todos os deuses, Zeus possui vida eterna, apenas sendo morto por entidades mais poderosas ou com armamento divino. Manipulação de alma, a capacidade de interagir com almas. Em Record of Ragnarok, todos os lutadores humanos que entram na arena já estão mortos, assumindo uma forma física apenas para participar no combate. No final, caso sejam derrotados, tanto os deuses quanto os humanos virão poeira cósmica, não sendo mortos, e sim tendo sua alma apagada da existência, sem ressurreição, sem reencarnação. E deuses como Zeus conseguem realizar tais feitos de mãos nuas. Como deu para ver, o Zeus é um deus com habilidades extremamente poderosas, apesar de ter uma maestria limitada com boxe, sendo inferior no combate físico a personagens como Ken, Shiva, Heidi e Apollo. Zeus é capaz de criar aberturas na reação do seu oponente, com seu jogo de pés o pegando de surpresa. Seu punho que ultrapassa o tempo é um ataque de acerto garantido, mesmo contra personagens incrivelmente rápidos ou personagens que de alguma forma podem prever seu oponente. Mesmo personagem que visam enganar seu oponente por meio da movimentação, não conseguiriam sair ilesos, já que seriam congelados no tempo. E o que falar da forma final do Zeus, né? Basicamente nesse estado Zeus é capaz de criar um spam de golpes, que inclui todas as suas habilidades. Punho que ultrapassa o tempo,
Verdadeira direita dos deuses. Machado divino, Jab Meteoro. É um spam de ataques que de fato, se você for pego, só irá sair morto se for incapaz de se defender. Quando o assunto é habilidades e hacks, Zeus está na mais alta prateleira. Agora, para finalizar, vamos para o tópico mais polêmico desse vídeo. Só para esclarecer, para não confundir ninguém, aqui irei falar de 3 tipos de velocidade. Velocidade de ataque, a velocidade que tal personagem desfere seus golpes. Velocidade de percepção, a velocidade que o personagem consegue processar e consequentemente reagir, e velocidade de viagem, a velocidade que tal personagem vai de um ponto a outro. Agora, dando início sobre o Zeus e sua velocidade, devo primeiro novamente começar citando seus feitos. De início, logo nos primeiros ataques, a velocidade que Zeus desfere em seus golpes já superam a velocidade da luz, e isso é mostrado numericamente para nós. Porém, não se deixem levar por minhas falas. Apesar de superar a velocidade da luz, esses ataques do Zeus são todos acompanhados detalhadamente por Ares, com as únicas exceções sendo o trabalho de pés do Zeus, o punho que ultrapassa o tempo, e por escala a verdadeira direita dos deuses. O mesmo não ocorre com a movimentação e velocidade de ataque de outros personagens como Poseidon e Tesla. Personagens esses que são acompanhados por Beelzebub e Sasóquel, o que já faz com que Poseidon e Tesla sejam por escala mais rápidos que os Zeus, e que Sasóquel e Beelzebub tenham uma percepção mais alta que os Zeus. Por que isso? Pois Zeus é comumente acertado pelos seus próprios ataques com a mesma velocidade que ele lança. Ele consegue perceber os ataques vindo, porém não consegue reagir, enquanto Sasóquel e Beelzebub conseguem não só perceber ataques de movimentações mais rápidas, como também reagem a elas. O melhor feito de velocidade de movimentação do Zeus é quando ele realiza pela primeira vez seu jogo de pés, dando inúmeras voltas no entorno do Adão para confundi-lo. Porém, existem outros personagens que também realizam esses mesmos feitos do Zeus, porém se destacando melhor, como Shiva na sua dança de guerra, Nikola Tesla dentro da zona gematria e Okita Souji, com o Apollon sendo comparável ou minimamente inferior ao Zeus. E vale ressaltar que os oponentes desses personagens reagem ou percebem suas movimentações sem levar blitz, o que torna a velocidade do Zeus ainda mais medíocre para os verdadeiros top-tinhos do verso. No máximo, o único status que Zeus realmente se sobressai a maioria é no seu spam de ataques na forma final, onde novamente dizendo Zeus solta todos os seus ataques em conjunto em um só spam. São inúmeras técnicas nomeadas sendo disparadas de uma só vez. Isso é tão absurdo que o único personagem em Shumatsu com tamanha maestria e velocidade capaz de repetir esse feito eram Okita e Adão com seu reflexo divino. Tirando isso, nenhum outro personagem lançou tantos ataques nomeados de uma só vez. No máximo, os personagens que podem superar tal velocidade são Poseidon devido seus feitos no dilúvio, talvez o Shiva pela vantagem no número de braços, apesar de eu não acreditar nisso, e personagens como Susano, Sasóquel e Beelzebub. O punho que ultrapassa o tempo não dá velocidade infinita aos Zeus, por ser um ataque que utiliza de manipulação temporal. Na verdade, os ataques mais rápidos do verso são as flechas de luz do Apollon. Não que o spam de disparos do Apollon seja mais rápido, e sim a velocidade que as flechas alcançam seu alvo. No caso, a velocidade de saída das flechas, pois Zeus realmente demonstra lançar mais golpes que o Apollo consegue disparar com seu arco. A velocidade de disparo do arco é totalmente interligada com a agilidade do Apollo, portanto essa velocidade não pode ser diferente. Por isso Zeus consegue lançar mais ataques que o Apollo, porém esses ataques são mais lentos que os do Apollo. Conclusão do vídeo: percebe-se que Zeus é fisicamente muito forte, porém está longe de ser o mais forte fisicamente. Zeus tem ataques poderosos, porém não são os ataques mais poderosos. Zeus é rápido, porém está longe de ser o mais rápido. Zeus pode ser o deus mais poderoso devido ao seu kit
de habilidades. Porém ele está longe de ser absoluto, invulnerável e invencível em comparação com outros personagens. Até mesmo os personagens classificados como os mais fracos do Ragnarok podem vencer os Zeus dependendo da situação da batalha. Por exemplo, Zerofuku. Ele possui ataques que casualmente destroem a arena e são considerados perigosos por deuses como Hermes e o próprio Zeus. Então dizer que Zerofuku seria incapaz de vencer os Zeus só porque você o julga como fraco não só é subestimar muito o personagem, como também é superestimar e muito as capacidades dos Zeus. Outro detalhe que quero ressaltar é que Zeus já demonstrou todo o seu poder inúmeras vezes. Os deuses reconhecem as habilidades dos Zeus e seus feitos. E mesmo assim nós vemos inúmeros momentos onde o Zeus é desafiado e só não entra em combate, por um motivo externo ou pelo puro respeito da outra parte. Se até mesmo os deuses do verso mesmo, sabendo das capacidades dos Zeus, se dispõem em lutar contra ele, porque achar que Zeus é absoluto ou insuperável, não é mesmo? Bom, o vídeo é esse. Deixem seu like e compartilhem para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Deixem nos comentários o quão poderoso é o Zeus para você. Quem daria trabalho para ele e quem seria capaz de derrotá-lo? Esse vídeo deu muito trabalho. Então conto com vocês para não deixarem esse meu trabalho ter sido em vão. Estou aberto a dicas e sugestões de vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui. Que Deus esteja com vocês e até outro dia.